Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer uma vez mais poder fazer esse comentário aqui no nosso site. Nas últimas horas, duas questões importantes aconteceram, aparentemente assim afastadas, mas que têm um denominador comum. Antes disso, quero fazer um breve comentário a respeito das manifestações que já diminuíram em todo o país. O Congresso parece que quer fazer alguma coisa, a Presidente da República quer transferir para a população alguma parte importante das decisões, e aí se está discutindo o que fazer com tudo isso. Na verdade, nós já dissemos desde o início, mudar o político e mudar a política, mas não substituir a política ou o político pela população de forma geral. Eles estão lá para isso, nós pagamos, nós somos os mandantes, que afinal de contas outorgamos o mandato a eles, e é preciso que eles façam em nosso nome o que a democracia representativa exige. Mas isso é uma outra coisa. Voltando ao tema inicial que eu dizia, são dois aspectos importantes que merecem um destaque. Uma é uma pesquisa que o IBGE acaba de publicar dizendo que não existe praticamente em quase nenhuma cidade importante do nosso país um plano municipal para o transporte público ou para o transporte de forma geral, seja ele de cargas ou de pessoas. O que é lamentável. O transporte tem um papel importante, fundamental na questão logística e na questão da distribuição, do recebimento de mercadorias produzidas nas indústrias ou que chegam de fazendas ou do agronegócio como um todo. Nós continuamos, por exemplo, em São Paulo, agora sim fazendo um trabalho sério com o financiamento do Banco Mundial para saber de onde vem a carne e para onde ela vai, ou seja, uma pesquisa de origem e destino. Até agora nós não tínhamos um levantamento sério, atualizado disso, que é claro, não dá para se planejar nada de forma séria sem esse tipo de informação que é fundamental. Então nós temos não só em São Paulo, que é a maior cidade do país, mas em quase todo o país problemas deste tipo, da falta de uma preocupação séria com a questão dos transportes, e quando eu digo séria, é para valer. Não é só dizer em discurso que nós estamos preocupados, vamos agora baixar isto, aumentar aquilo, fazer aquilo outro, mas você não tem dados, elementos para planejar, para organizar. E uma outra questão importante também nas últimas horas foi a preocupação dos empresários que resolveram participar dos primeiros portos privados do país, depois dos vetos que a presidente Dilma fez na lei dos portos, na famosa MP dos portos, que o Congresso votou com uma série de aspectos que a Presidência da República achou que atrapalhariam o desenvolvimento portuário do país. Ela vetou, esses vetos preocupam porque podem ser derrubados pelo Congresso, mas um detalhe aqui neste comentário é que mais preocupados estão os empresários não com a derrubada desta ou daquela parte dos vetos da Presidência da República a respeito de uma atividade fundamental para eles, que são, ou de várias atividades fundamentais para eles, que são as instalações desses portos privados. Mas a preocupação maior, senhores, prestem atenção, não era esta, não foi esta, mas o que eles disseram, o que eles estão dizendo a todo o país. Eles têm preocupação de investir em portos privados e simplesmente o governo não tratar de fazer a infraestrutura. Então, do que adianta você ter o porto funcionando se você não tem acesso por ferrovia ou até mesmo por rodovia, porque apesar que nós aqui defendemos muito a opção da matriz ferroviária ser maior do que hoje em dia nós estamos observando, mas de qualquer maneira a preocupação deles não é o que vai acontecer com vetos da atividade principal de poder ou não fazer o porto, mas será que o governo vai fazer de fato a estrada ou vai ficar um porto isolado, sem acesso, com o caos que nós estamos vendo nos portos do sul e do sudeste? Esses anúncios foram para portos do norte e do nordeste do país, mas a preocupação é a mesma, a falta de uma ação concreta, correta, planejada, integrada e sistêmica, ou seja, olhando um sistema de transportes logístico como um todo que nosso país continua tendo. E a preocupação deles é pôr dinheiro bom em coisa que depois vai funcionar muito mal. A gente vai acompanhar de perto, é claro, tudo isso, os aspectos aqui comentados, tem repercussões importantíssimas na área também da questão ambiental, que é o nosso foco principal, e a gente volta a falar sobre isso nos próximos dias. Até lá.